Hoje, essa já é a quarta reunião do dia. O dia hoje está bom. Mas vamos seguindo. Aqui, vamos fazer uma coisa. Eu gosto muito de uma dinâmica que eu chamo ela de mutirão de memória. Então, quando eu faço essa dinâmica, a ideia do mutirão de memória é vocês mesmo fazer essa memória, voltar um pouquinho dessa memória, tá? Então, eu queria que vocês apresentassem as ideias de vocês. Aquilo que nós já fizemos, o que nós construímos, o que nós fizemos. Vamos tentar lembrar disso? Podem ligar os microfones aí, vamos participar. Essa aula ela tem que ser mais participativa do que propriamente a gente ficar só ouvindo. Porque, na verdade, o que vocês precisam fazer no final disso tudo é prático, né? Eu acho interessante que o aluno lá do primeiro até mais ou menos o quarto período, ele reclama que faculdade é muito ruim, é só teoria, não tem prática. Eles costumam falar muito isso. A gente escuta muito isso. Agora, vocês já entram num período que é o da prática. Ou seja, o que vocês viram na teoria é hora de botar em prática. Tá? Então, quanto mais vocês participarem agora, conversarem mesmo, não tem problema interromper, tá? Essa é uma aula para isso mesmo, tá? Então, aqui há uma diferença porque ela é mais dinâmica, a proposta é justamente essa. Então, eu gostaria que vocês participassem mais aí disso, dessa situação. Então, vamos para o nosso mutirão de memória, né? O que vocês têm aí, que vocês lembram do que nós planejamos? Vamos lá. Espaço aberto. Coragem. Sabe o que é importante vocês falarem agora? Sim, vocês já vão acostumando, porque depois são duas bancas, né? Aí vocês têm que apresentar o trabalho todinho, as ideias e convencer quem está na banca. Então, agora é a hora de fazer essa prática e a gente corrigir, porque lá na banca não tem jeito de corrigir, não. Lá eu não posso virar para vocês e falar assim, não, não é isso que nós combinamos, não é isso que nós... Lá não vai ter isso. Então, é importante vocês começarem a se colocar. E como mutirão de memória, é hora da gente lembrar. Espera aí, eu entendi bem o que foi falado? Eu entendi bem aquilo que foi proposto? Então, a gente vai construindo isso. Vamos lá, voluntários. Ou então eu vou voluntariar vocês. Regina, pode trocar temas, nós também trocamos a pergunta. Aí eu vou te falar ela, você fala se pode ser ela ou tem que ser outra, tudo bem? Uhum. Sim, aí vocês vão mandar isso e a gente vai analisar. Mas o que foi a primeira proposta? Por que era a ideia de um tema? Você sabe me responder? Para poder produzir o TCC e criar um artigo. Não, mas qual que é a ideia do tema? Você tem um tema e não um título. Assim, tema. É para poder desenvolver ter um local. Como é que eu explico? Você começou a falar Ter uma área para trabalhar. Uma área para se trabalhar, um local para se trabalhar, para poder extrair informações. Uhum. Você já começa a nortear, né? Você começou a usar essa palavra aí, um norte, né? Uhum. E por que, Carolina, que a gente não pôs um título agora? Nós colocamos aqui um objetivo geral, nossa contabilidade digital, e nosso objetivo geral é buscar ferramentas para inovar e facilitar nesse novo método de contabilidade que surgiu juntamente com a era tecnológica. Certo, mas por que nós não colocamos um título agora no trabalho? Porque nós vamos fazer de um jeito mais abrangente agora. O título vai te restringir, não é isso? Isso. Na hora que você vai definindo lá os caminhos, é que o título vai surgir. E como você pediu primeiro para a gente fazer uma coisa mais abrangente para ter uma ideia, acho que tem que ser uma coisa que conecta mais assuntos. Isso. Vocês já tiveram marketing com o Carlos? Ou é só na administração que tem marketing? Não, né?
Teve. Marquei. Pois é, mas aí quando te pede, por exemplo, para você elaborar um produto, o que que vem primeiro? A ideia do produto ou o rótulo do produto? Aí a ideia do produto, eu acho. Isso, aí você vai desenvolver a ideia, por quê, para quê, não é isso? Sim. Aí depois que vem o rótulo, a mesma coisa é o trabalho. O que que seria o rótulo no trabalho? O título. Tá, então, no caso, o título seria quase o último, talvez, não? Sim, sim. É o que acontece, por exemplo, com as redações. É isso mesmo que eu estava pensando, Uhum. redação. Vocês já perceberam, por exemplo, que uma das coisas mais difíceis nas provas de redação é quando já vem o título pronto. Aí você É, parece que você ficou limitado, você tem que pensar só aquilo ali, dentro da caixinha. não Certo? dá. A dinâmica que eu estou fazendo com vocês é justamente essa. É vocês poderem pensar de uma forma abrangente, igual a Carolina falou, tá? E depois nós finalizamos com o título. Eu queria pedir mais uma vez para o pessoal ligar as câmeras, por favor. Tá. Aí depois nós partimos do tema. Aí sim, a Carol falou ali também a questão do objetivo e da justificativa. Marco Antônio, qual que é o papel da justificativa no trabalho? Papel da justificativa vai convencer a pessoa que está lá prestando atenção no trabalho, não? Uhum. E qual que é o seu maior objetivo com a justificativa? Que a pessoa chegue até o final, Olha, né? até o trabalho, Porque se a sua justificativa não for boa, o cara não vai ler até o final. isso é verdade. E se ele não leu até o Perde o interesse no final, meio. e se ele não leu até o final, vale a pena ter pesquisado? Não, trabalho perdido. Uhum. Aonde que está o final da pesquisa? Nas conclusões. Perceberam? Então, a pessoa ela vai caminhar, ela vai seguir uma linha de raciocínio que vocês montaram, que vocês fizeram, até ali. Então, por isso que você precisa definir. Agora, para vocês, isso é lá para o leitor, mas para vocês, né, o que é o mais importante ali, esse início nosso? Por que eu estou voltando nisso? Porque se não tiver fundamentação, não tem sentido, certo? Então, veja só, eu vou trabalhar a questão do objetivo, da justificativa, e vou trabalhar também o problema. Isso, para vocês, é o que vai nortear, foi o que o Yuri começou a usar a palavra lá. Vai nortear, ou seja, vai dar caminho. É dali que você vai partir o processo de pesquisa. Foi aí que nós paramos, não foi? A última coisa que nós fizemos foi o problema, não foi? Sim. Tá, então vamos lá. Yuri, agora é a sua vez. Qual que é o seu problema? Quero só o problema. O problema? Isso. A falta de investidores no Brasil. Não, isso não é um problema. Por que não é um problema, Leandro? O problema é você busca justamente delimitar, de uma certa forma, o ponto do seu trabalho. Não, não é bem isso. Por que a fala dele não é um problema? Porque ele está bem genérico, ele não especificou uma causa. Seria mais ou menos relacionado a isso. Alguém começou a falar uma coisa. O que foi? Porque não é uma pergunta para uma situação. Então, ele não está fazendo uma indagação daquilo que vai ser trabalhado e tentado solucionar no decorrer do trabalho. Isso. Entendeu, Yuri? Gastou o português. Mas é isso que a gente precisa entender. Se não tem pergunta, não é problema. Ah, sim. Eu pensei que era só o problema em geral, não a pergunta. Não, o problema é a pergunta. Ah, sim. Se você tivesse falado para mim assim, por que faltam investidores no Brasil? Isso aí era a minha pergunta que eu ia te falar. Aí eu pensei só no tema, não na pergunta. Então vocês têm que ter isso focado. Vamos lá. Amanda, qual que é o seu problema?
problema já foi falado semana passada. Não, mas eu quero só o problema agora. Tem que olhar aqui. Eu mais Elisa, a gente tinha olhado mais ou menos umas 3 perguntas. Aí eu pedi para resumir. Aí a gente ficou em dúvida entre 2. Aí a gente vai ver qual vai passar para você. Então pensa aí direitinho e volta. Ok. Elise, qual o seu problema? Nós é o Mira de Amanda. Ah, você e a Amanda, tá. Manoel, qual que é o seu problema? Sem O ser nosso falta de problema, dinheiro, sem ser falta de dinheiro, qual que é o seu problema? nosso problema é como a contabilidade digital pode influenciar na contabilidade. Não, como a era digital pode influenciar na contabilidade nos tempos atuais. Ok. Você tá com quem? Carolina, Certo. Lucas Eloy. ô Reginaldo, Oi? só pontuando, eu não sei se é exatamente a pergunta que nós formulamos foi assim, mas é dentro desse tema. Uhum. Ok. Lucas. Oi, boa noite. O Ah, nosso problema, nós colocou qual é a complexidade da contabilidade no Marketplace. ok. Você tava com o O Marco. Marco Antônio. Elton. Co- Pode falar, Lucas. Sim. É que acho que o Marcão quer complementar. Pode ir, Marco. Reginaldo, né? Você repete pra mim de novo, porque minha mãe acabou de chegar no quarto aqui, rapidão. Fala de novo a pergunta. O problema, Tá, qual que é o seu eu problema? tive que tirar o fone. O Sem problema é a ser complexidade, sua né? mãe tirar você do ar, qual que é o seu problema? O problema aqui do nosso tema é a complexidade, né? Da contabilidade no Marketplace. Porque como que o e-commerce no Brasil, assim, ele é algo, entre aspas, assim, novo, ainda há inúmeras dúvidas sobre os impostos que deve se pagar, em relação, vamos colocar, declaração de... Como que eu posso te falar? Sabe, Não, declaração você de não tem que renda, essas falar. coisas. Presta atenção, Marco. Você não tem que falar. A proposta do problema, ele não tem explicação agora. Ele é só o problema. Entendi. Entendeu? Então, quando Entendi, vocês tentam, na hora de redigir isso no trabalho, e vocês tentam explicar, aí você já perde o objetivo do problema. Certo? O problema é só a pergunta. Pronto. Então é esse. O nosso problema é a complexidade da contabilidade no Marketplace. Qual a complexidade? Tem que ser uma pergunta. Tá ok? Entendi. Tá, Elton. Sim. Qual que é o seu problema? Como determinar os limites da prescrição? Uhum. Você está com quem? Com o Leandro. Certo. Guilherme, Oi. seu problema? A dificuldade do networking do profissional contábil, a resistência e o medo da geração de concorrência. Tá. Vocês precisam fazer tudo isso. Quando a gente pergunta qual o problema, vocês precisam fazer isso em forma de pergunta. Entenderam? Eu preciso estar em forma de pergunta. Se não for pergunta, não é problema. Uhum. Ok? Até aqui tudo bem? Ou não? Sim. Certo. Então, presta atenção. Vocês definiram o problema. Agora, presta atenção o que vem depois. Tá? Tem mais alguém que eu não perguntei que quer falar o problema aí? Tá. Eu tinha falado semana passada, Reginaldo, mas era, né, qual a importância da administração do capital de giro nas empresas e as consequências da sua má gestão. Perfeito. Certo. Então, fizemos o nosso mutirão de memória. Certo? Nós lembramos tudo aquilo que foi passado na aula passada. Ok? Então, qual que é o próximo passo? Eu e a Elise definimos da gente. Certo. Vou te falar para ver se está dentro do que você quer. Qual a complexibilidade em investimentos no Brasil? E quais os caminhos trilhar? Uhum. Isso, agora já melhorou.
Ficou Essa é a dentro do proposta. que você quer? Isso. Não, não sou eu que quero. Vocês que querem. Do tema, ficou dentro do tema? Ficou. É, Isso é uma coisa bem interessante. Vamos voltar uma coisa bacana aqui para entender quando eu falo assim, isso não sou eu que quero, vocês que querem. Tá? Só para entender isso. Lá no ensino médio, toda vez que vocês iam fazer uma pesquisa, tá? O professor te dava aqui o caminho e a proposta que você ia pesquisar. Ele basicamente ele já sabia o que ele queria. Então, por isso que ele determinava para vocês o processo de pesquisa. Então, ele falava assim, né? Você vai fazer uma pesquisa para mim sobre os anticorpos. Aí você ia lá e buscava um tanto de coisa lá e pronto, entregava. E ele, no final da apresentação do seu trabalho, ele virava e falava assim, é isso que eu queria, não é isso que eu queria. Não era assim a avaliação? Tá. Então, agora mudou. Vocês deixaram, uma coisa importante que tem que entrar na cabeça de vocês, que vocês deixaram de ser alunos. Né? A partir de agora, vocês, desde quando vocês entraram na faculdade, vocês não são alunos mais, vocês são acadêmicos. Aluno é só por força do hábito. Né? A gente não costuma sair por aí e falar assim, meus acadêmicos, né? Meus alunos. Fica a força do hábito mesmo. Certo? Agora, a partir do momento que vocês são acadêmicos, vocês é que produzem ciência. Então, por isso é que vocês que escolhem o tema, vocês que escolhem os objetivos, a justificativa e tudo mais. Então, quando se coloca, por exemplo, um problema, a única coisa que eu vou falar é assim, olha, isso não é um problema, mas não o que eu quero, é o que você quer, porque é você que está pesquisando agora. Vocês que são os donos da bola, tá certo? Reginaldo, Sim. o meu é qual a importância da contabilidade rural como ferramenta de gestão para as pequenas propriedades rurais? Aí, ótimo, fantástico. É isso que a gente quer. Yuri, só voltar na sua fala lá no inicinho, quando você falou para mim assim, posso mudar de tema? Pode. É isso que é maturidade. Tá certo? Se você falar para mim assim, não, meu tema é esse, pronto, acabou, ele não vai mudar até o final do ano, aí eu vou pensar assim, poxa, ou ele está pronto, acabado, ou ele não dá conta, ou o Yuri não dá conta de completar isso. Tá certo? Então, assim, essas mudanças, elas são necessárias, porque elas vão amadurecendo. À medida que vocês mudam, que vocês apresentam novas ideias, eu entendo isso como amadurecimento. Lógico que a gente não vai mudar isso todo dia. Tá? Senão também você vai ficar inventando a roda todo dia. Ficou entendido? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é tentar responder o seu problema, mas antes de pesquisar. Isso nós chamamos de hipótese. Então, você define agora as suas hipóteses. Você tem uma pergunta e dessa pergunta você apresenta algumas possíveis respostas. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente vai formular hipótese, ela não pode ser óbvia. Ah, como é que é isso? Por exemplo, eu pergunto lá assim, como que a contabilidade rural vai ajudar o pequeno proprietário? Beleza, esse é meu problema. Aí eu falo assim, se ele usar a contabilidade, ele vai ter melhores rendimentos. Se ele não usar a contabilidade, ele vai ter prejuízo. Isso é o óbvio. Eu sei que é uma coisa ou outra. Perceberam? Então, quando você for formular a sua hipótese agora, você deve formular partindo daquilo que você acredita. Então, vamos lá. Se a minha pergunta é se a contabilidade, como é que a contabilidade rural vai ajudar o pequeno produtor, então eu já vou como uma certa afirmativa. Eu busco uma proposta. Quando ele usa a contabilidade, vai acontecer isso, isso e isso. Se ele usa a contabilidade, também pode acontecer isso, isso e isso. Mas sempre numa linha. E não naquela situação do isso ou aquilo da Cecília Meirelles. Tá certo? A hipótese, ela não pode te apresentar, né? Por que eu usei
o poema da Cecília Meirelles, que ela fala assim, ou se faz chuva ou se faz sol. Ou se põe a luva ou se põe o anel. Então, quer dizer que é isso ou aquilo. Agora, num projeto de pesquisa, a proposta não é mais essa situação do isso ou aquilo. A proposta é, eu estou pesquisando porque eu quero provar que é isso. Perceberam? Então, eu não quero aquilo, eu quero isso. Aí acontece uma coisa muito interessante. Vamos imaginar que lá no final da sua pesquisa, você descobre que não é isso. Olha que interessante. Você caminhou, era o que você imaginava e não aconteceu. Era a sua hipótese e não o final da conversa. Ficou entendido? Dúvidas? Eita. Fico assustado, não sei se fica latinho assim. Será que entenderam ou não entenderam? O Reginaldo, seria, como é que eu falo? Uma resposta, mas não tão óbvia, igual você deu o exemplo, né? Se fizer isso, tem lucro. Se não fizer, tem prejuízo. Seria algo tipo, né? Utilizando todos os parâmetros da empresa, conseguirá aumentar as suas receitas. Seria algo mais elaborado? Sim, aí você pode elencar 3, 4, 5 hipóteses. O que você não pode ficar é naquela do isso ou aquilo. É sim ou não? Não. Então você vai trabalhar com uma hipótese. Trabalha só com um sim. Ou trabalha só com um não. Certo. Entendeu? Já é direto. Nem usaria esse se. Não. Né? Já seria direto. Já é direto. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Isso. Entendeu? Você pode colocar várias hipóteses. Lá no final, você pode chegar e falar assim, olha, a primeira hipótese que eu imaginei, ela não aconteceu. A minha pesquisa mostra o contrário. O contrário. Certo. A tira-prova, né? Porque senão não faz sentido você apresentar duas possibilidades. Você apresenta duas possibilidades e lá na frente, como é que você fecha isso? Você vai falar que você pensou uma coisa, mas aconteceu outra, mas você também quando pensou na outra. Então, assim, você tem que trabalhar com uma hipótese. Agora, você pode elencar várias hipóteses, né? Ele pode, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do produtor rural lá, né? Ele pode ter se ele utiliza o método certinho, ele pode melhorar a lucratividade da fazenda. Ele vai ter mais facilidade de conseguir empréstimos. Ele vai, se ele segue o padrão certinho, ele tem como avaliar o processo da criação, das plantações por longos períodos. Tá vendo? Hora nenhuma eu falei que ele não vai. Ele falou que ele vai. Eu posso listar uma série de coisas que vai melhorar para ele. Isso. Tanto é que depois no final você vai até concluir aquilo que foi feito. Né? Isso. Aí tanto é que dessa forma eu concluo. Né? Isso. Vai facilitar a sua conclusão. Você já está caminhando para ela. Se chegar lá na frente e não acontecer nada do que você imaginava, você vai falar assim na sua conclusão. Olha, tudo que a gente pensava está errado. Funciona desse jeito. Certo. É para isso que existe a pesquisa. Não, beleza. Entendido? Entendi. Tá, então presta atenção. Nós temos um intervalo. As aulas a partir de agora são de 30 minutos. Lembra disso? Então, nós temos um intervalo agora. Tá? Nesse intervalo, eu gravo a aula. Ela é gravada. E vocês vão ter um tempo para poder começar a elaborar as hipóteses de vocês. Certo? Quando a gente voltar, a gente trabalha as hipóteses. Pode ser? Ok. Então tá, contando com vocês.